me acompanha aqui no canal. Bom, hoje vou gravar um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, que são as minhas dicas de redação, o meu esquema de redação que me ajudou a passar em medicina pelo Enem. A minha nota foi alta, foi acima de 900, e eu gostaria de dizer para vocês quais são as principais coisas que sua redação deve ter para que você obtenha também uma pontuação tão alta quanto a minha. Então, vem comigo. Bom, vou ler alguns comentários aqui de algumas pessoas que pediram que esse vídeo fosse ao ar. Maiara Apolônio: ei, parabéns, leia sua redação e nos conte suas técnicas de escrita. Maiara, um beijo pra você e é este o vídeo de hoje. Também teve o Trevor Phillips: grava um vídeo dando dicas para redações. Está lá, Trevor. E a Gabriela Adami: parabéns pela aprovação. Minhas notas foram parecidas com as suas, nas 4 áreas, mas eu fui mal na redação e não passei. A faculdade que eu queria tem peso 3 na redação. Então, é por isso que o vídeo de hoje é tão especial e eu quero ajudar você que quer passar em medicina ou outro curso concorrido através do Enem e precisa ter uma ótima redação. Então, para começar, vou numas dicas básicas que as pessoas costumam me perguntar bastante. Quantas linhas minha redação tem que ter? Eu recomendo que sua redação tenha 30 linhas, que é o limite de linhas do Enem, porque não vai ter como o corretor implicar que está faltando argumentos, que você deveria ter explorado mais o número de linhas. Então, 30 linhas ou 28, 29 é o melhor. Isso dá cerca de 7 linhas por parágrafo, tendo em vista que o ideal é que sua redação tenha 4 parágrafos. Se você fizer 5 parágrafos no seu texto, que é recomendação de alguns professores, corre-se o grande risco de você colocar uma ideia e não conseguir desenvolver ela. Então, esse esquema que eu vou passar para vocês hoje, eu utilizo 4 parágrafos e todas as ideias trabalhadas ficam muito bem desenvolvidas, seu texto fica completo, fica um texto redondo. Você cita uma coisa na introdução e na conclusão você consegue retomar essa coisa sem se preocupar muito com a falta de espaço e assim eu acho que fica muito bom. E a sua conclusão é ideal que ela tenha cerca de 10 linhas, vai ser o seu maior parágrafo, porque vale muitos pontos, vale 200 pontos uma conclusão perfeita. Então, para ela ser perfeita, eu recomendo que você faça ela com 10 linhas, para você ter bastante espaço para usar todo a resolução de problemas que vier à sua cabeça, para usar toda a sua criatividade. Mas não se assuste, com o tempo que você for praticando, isso vai ficando mais fácil, você vai se acostumar. Então, eu acredito que seja importante que você faça uma redação completa e treine bastante, cerca de no mínimo uma redação por semana, para que no dia do Enem você consiga fazer igual você fazia aí na sua casa e que ocorra tudo bem. Assim, uma coisa que tem em toda redação, que eu acho importante dizer isso, as redações nota 1000 geralmente fazem muito uso das conjunções. Toda vez que você der um ponto final, coloque uma conjunção, desse modo, dessa forma, além disso. Então, acho que isso é muito importante. E hoje eu vou ler a minha redação do Enem para vocês. Então, eu explico como é que é a introdução, leia a introdução, que eu fiz no Enem 2016. E eu vou fazendo assim. Bom, o tema da redação do Enem de 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vamos começar. Introdução. Na introdução, você tem que expor o tema e colocar quais são os problemas. 2 problemas. Começo assim. Você pode começar fazendo uma alusão histórica, você pode se utilizar da literatura, fazer uma citação ou uma introdução que seria mais simples, é a introdução nominal, que você coloca algumas palavras que descrevem o cenário. Como, por exemplo, se o tema for algo sobre a segurança, você coloca violento, desprotegido, vulnerável. Assim, coloca algumas palavras. Essa seria a introdução nominal. Depois que você fizer uso dessa área do conhecimento, dessa alusão histórica, você coloca o ponto final e coloca uma conjunção desse modo.
e fala do tema com outras palavras. Você vai repetir a frase tema, por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então você vai procurar sinônimos deste tema e vai repetir. Isso é muito importante para o corretor saber que você não fugiu do tema. Depois disso, você dá um ponto final e coloca a frase que eu colocava, mas você pode mudar. Esse é o esquema que eu utilizava. Eu colocava o ponto final. Nesse contexto, há dois fatores que não podem ser negligenciados, vírgula, como ideia 1 e ideia 2. Essa ideia 1 e ideia 2 serão os dois problemas que você vai identificar no tema. Eu vou ler para vocês a minha redação para ficar mais fácil de vocês entenderem. Introdução. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, todo indivíduo tem o direito de manifestar livremente sua crença religiosa. Ponto. Em oposição a tal preceito do documento, vê-se que muitos brasileiros, no século XXI, sofrem discriminações devido à religião adotada. Nesse contexto de intolerância, há dois fatores que não podem ser negligenciados, como o desconhecimento populacional sobre as diversas correntes religiosas e a causa da grande violência contra grupos religiosos. Como vocês podem perceber, eu fiz a introdução igualzinha aqui no esquema, usando esses mesmos parâmetros. Bom, agora no segundo e no terceiro parágrafo serão seus parágrafos de desenvolvimento. No desenvolvimento, você tem que colocar quais são as causas do problema. Você tem que desenvolver o problema. E são nesses dois parágrafos que você vai trabalhar um pouco mais da ideia 1 e da ideia 2 que você selecionou antes de começar a escrever o texto. Então, o segundo parágrafo eu começo ele assim: em primeira análise, cabe pontuar que... Aí você vai repetir a ideia 1, que foi aquela que você disse lá na introdução. Ponto final. Comprova-se isso, ou seja, você vai comprovar que aquilo que você falou da ideia 1, que aquilo que você apontou como um problema é verdade. Então, para isso, você pode usar uma área do conhecimento, você pode usar uma frase, uma citação, né? Ou uma coisa que apareceu na televisão, que apareceu na mídia, você coloca aqui nos jornais nacionais, isso apareceu muito, tal. Ponto final e coloca dessa forma e você aponta uma solução para essa ideia, uma solução para o problema. Vou ler para vocês então o segundo parágrafo para ficar mais claro de vocês entenderem como é que funciona o desenvolvimento da redação. Em primeira análise, cabe pontuar que o frágil conhecimento da sociedade civil a respeito da multiplicidade de dogmas religiosos promove a existência da intolerância contra certas religiões. Uma prova de como a instrução popular é importante para reverter esse preconceito está na frase do educador Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Dessa forma, percebe-se que um dos caminhos para diminuir as discriminações de crença no Brasil é ampliar a educação religiosa, resultando no menor desconhecimento social das religiões. Partindo então para o terceiro parágrafo, que é a segunda parte do desenvolvimento da sua redação. Nele você vai dizer qual é a causa da sua segunda ideia, que você pontuou na introdução. Ademais, convém frisar que... Aí você coloca a ideia 2. Ponto. Uma prova disso, aí você usa a área do conhecimento. Ponto. Diante disso, e você aponta para uma solução desse problema. Vamos ler aqui o meu terceiro parágrafo. Ademais, convém frisar que a incompreensão das legislações sobre a liberdade de expressão é uma das principais causas da persistência da violência religiosa no país. Comprova-se como ainda é baixo o entendimento de muitos cidadãos
a respeito das leis nacionais que asseguram a livre manifestações de cultos por meio dos dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, segundo os quais as agressões a religiosos são crescentes, principalmente aos de matriz africana. Diante disso, vê-se que o preconceito religioso só será amenizado com a expansão do conhecimento social sobre as legislações do Brasil, que protegem as crenças diversas presentes na pátria. Bom, na área do conhecimento que eu usei aqui, ela estava presente no texto de apoio. Então, eu parafraseei o dado que estava lá, e isso não tem problema algum. O que é importante é que você use uma área do conhecimento, não importa de onde que você tirou ela. Sendo ela verídica e tendo ela a ver com o seu texto, estando ela de acordo com o seu texto, estando tudo coerente, não importa. Agora vamos para a conclusão, que eu acredito ser a parte mais importante do seu texto e que com a prática vai ser a parte que vai ficar mais fácil de você fazer, porque ela vai ficando uma coisa meio mecânica se você treinar muito a redação, porque você vai usar quase sempre os mesmos agentes de resolução do problema. As soluções você vai ter que pensar especificamente para cada tema, mas vai ficando fácil a partir do momento que você vai treinando aquilo. Na conclusão, você tem que dar a solução dos dois problemas que você apontou no seu texto, que no caso são as ideias 1 e a ideia 2. Vou ler para vocês, e esse é o quarto parágrafo. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Ponto. É imprescindível que... Aí você dará a solução para a ideia 1. Ponto. É essencial que... Aí você vai dar a solução para a ideia 2. Ponto. Logo, poder-se afirmar que a pátria educadora... Aí você vai retomar em geral, né, o problema geral. E é importante que você cite de novo a área do conhecimento que você usou na introdução, para o seu texto ficar circular. Isso é uma técnica muito utilizada por várias pessoas que tiraram nota 1000 e que alguns professores me disseram para fazer isso e que deu certo. Uma coisa que eu acho que é o mais importante nesse vídeo todo, que é importantíssimo para que sua redação fique boa, para que sua conclusão fique perfeita, é você responder a 4 perguntas. E você vai responder essas 4 perguntas para cada problema. A ideia 1, você vai solucionar ela respondendo essas 4 perguntas. E a ideia 2, você vai solucionar ela respondendo essas 4 perguntas, que são o que, como, por quem e para quê, ou para quem. Olha, vou ler para vocês a minha conclusão, que vai ficar tudo mais fácil. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. É imprescindível que os brasileiros reconheçam as diversas religiões praticadas no país, a fim de que a intolerância seja diminuída. Isso pode ser realizado por projetos do Ministério da Educação que integrem os estudantes e as famílias, expondo em feiras e palestras escolares os princípios das muitas crenças existentes no Brasil, com o intuito de que a educação religiosa seja uma forma de combater as discriminações de correntes religiosas. Além disso, é essencial que o governo federal, apoiado por ONGs, amplie a divulgação das leis nacionais que asseguram a liberdade de cultos, a fim de que os cidadãos reconheçam que é permitido adotar qualquer religião e compreendam como é errado a violência contra certos dogmas. Logo, poder-se afirmar que a pátria educadora se adequa de forma exitosa aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, expandindo os caminhos da liberdade religiosa no Brasil. Então, essa foi a minha redação. E essas foram as dicas de hoje. Foi um esquema que eu acredito que
um dos melhores esquemas para se fazer redação. Eu peço que, se vocês acharem necessário, mudem algumas conjunções, mudem algumas partes, adequem ele ao seu estilo, mas que permaneçam com a essência dele, que é o uso das áreas do conhecimento, que é o uso das conjunções, de uma boa pontuação e de um texto claro, com bons argumentos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Comentem aqui embaixo dando sugestões de outros vídeos. Deixem seu joinha e se inscrevam no meu canal para que possam sempre acompanhar as dicas que eu irei postar. Um beijo para vocês da Laís Moreira. Tem um vídeo aqui no canal que eu digo qual foi a minha nota de redação no Enem. Então, se vocês querem saber, depois desse vídeo, assista